Boa tarde, queridos alunos do Educandário Evangélico Ebenezer. Como ficou combinado, nós iríamos repassar os vídeos com a correção das atividades, e a atividade desta semana é sobre circunferência e área. E o exercício consta na página 80 da apostila. Questão 1. Considere como unidade de medida o quadradinho da malha e faça o que se pede. Aqui nesse canto superior, está dizendo quanto que eu devo considerar para a medida do quadradinho. Ele é um quadrado de 1 por 1. Então, figura ABC. Então, triângulo ABC. Para calcularmos a medida dos triângulos, eu devo considerar a medida da base e a medida da altura. Para esse primeiro triângulo ABC, eu uso esta condição aqui, medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Quem é a base na figura ABC? Ó, daqui uma medida, aqui a segunda medida. Então, de B para C, eu tenho 2 centímetros. E a altura é aquela medida que ela tem que ser perpendicular à base, criando um ângulo de 90 graus. De A até tocar no segmento BC, nós também temos 2 centímetros, dividido por 2. Aqui nós usamos a multiplicação. 2 vezes 2, 4, que vai ser dividido por 2. Simplificação. Devo observar se o numerador e o denominador são divisíveis pelo mesmo valor. No caso aqui, 2 divide os 2. 2 dividido por 1 dá 1. 4 também dividido por 2 dá 2. Então, o resultado dessa simplificação é 2 sobre 1, que é igual a 2. Eu estou me referindo à área, então, 2 centímetros quadrados. Isso para o triângulo ABC. Agora, para o triângulo DEF. Novamente, área do triângulo é a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. A base aqui também é 2. A altura, pessoal, como eu falei, ela tem que ser perpendicular à base. Então, o ponto mais alto dessa figura é o ponto F, até tocar aqui na base do segmento DE, que também é 2 centímetros de altura. Novamente, 2 vezes 2, 4, que eu vou simplificar por 2, que eu obtenho 2 sobre 1, que é igual a 2 centímetros quadrados. Vamos para a figura GHI. Triângulo GHI. Área do triângulo. Medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Vai ser sempre essa? Sempre. Medida da base vezes a altura dividido por 2. A base aqui é GH, 2 centímetros. A altura IH, 2 centímetros. 2 vezes 2, 4, dividido por 2. Simplificando, 2 sobre 1, que é igual a 2 centímetros quadrados. Então, está resolvido o item A da questão 1. O item B, ele pede para comparar as áreas encontradas. O que é que nós podemos concluir? Olhando para as áreas aqui, ó, da figura A, da figura B, da figura C, né? Do triângulo ABC, DF e GHI. Observamos que as áreas desses triângulos são iguais. Embora as figuras sejam diferentes, as áreas desses triângulos são iguais. Item C. O que é possível concluir a respeito de triângulos diferentes que têm a mesma área? Bom, o que é que eu posso concluir? Eles são diferentes,
mas as medidas da base e da altura são iguais. Então, é isso que eu observo, que a medida da base e da altura são iguais. Se a medida da base e da altura são iguais, logo, o resultado da área dessas figuras são iguais. Vamos para a questão 2. Calcule a área dos retângulos a seguir. Nós temos aqui o primeiro retângulo. Bom, como é que se calcula a área de retângulo? A área de retângulo, figura A. A área do retângulo é medida da base vezes a medida da altura. Somente isso. Então, eu tenho a base aqui é 6. A altura é 2. 6 vezes 2, 12 centímetros quadrados. Figura B. A base é 10. Também, ó, base vezes altura. A base aqui é 10 milímetros. Aqui era centímetro, aqui é milímetros. Vezes 5. 10 vezes 5, 50 milímetros quadrados. E a figura C, a área desse retângulo, base vezes altura. Quem é a base nessa figura C? 12 metros vezes 80 decímetros. Olha aqui, ou eu transformo os decímetros em metros, ou transformo os metros em decímetros. Como que nós vamos fazer isso? Lembra lá daquela escadinha que nós utilizávamos fazendo a construção do sistema de medidas, ó. A escadinha. Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metro, decímetro, centímetros, milímetros. Por que eu devo voltar nessa informação? Porque as medidas aqui não estão iguais. Então, é melhor transformar os metros em decímetro. Metro, estou aqui. Decímetro está aqui, é 1 degrau. Então, 12 metros é igual, eu estou aqui, é 1 degrau, então completo com 0. É igual a 120 decímetros. Então, volto aqui. 120 decímetros vezes 80. Faço a continha, ó. 120 vezes 80. 8 vezes 0, 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. Acrescenta esse 0 aqui. Eu vou ter 9.600 decímetros quadrados. Isso para encontrarmos, ele quer em metros? A resposta aqui do livro de vocês está em metros. Então, tá tendo um erro aqui, ó, que aqui tá em decímetro. O livro colocou 12 vezes 8, 96. Mas se nós formos olhar direitinho aqui, tá tendo uma informação errada. Aqui tá em metros e aqui tá em decímetro. Por isso que eu transformei os metros em decímetros. Mas a resposta final trabalhou como se fosse em metros. Então, eu devo desconsiderar. Se eu desconsiderar esse D, então eu vou ter 12 vezes 8, que vai dar os 96 decímetros, no caso aqui metros, desculpa, quadrados, né? Questão 3.
A questão 3, encontrar a área das figuras. São compostas, ó, as figuras a seguir são compostas de quadrados e retângulos. Determine a área de cada um. Bom, aqui, pessoal, eu preciso, ó, com minha régua, que eu não estou utilizando régua devido às condições, mas a régua é o ideal. Eu tenho que encontrar aqui uma linha perpendicular, não pode ser em qualquer direção, não. Bom, aí eu tenho aqui, ó, um quadrado de 1 por 1. Se daqui para cá é 3 e eu tiro 1, daqui para cá vai ser 2 centímetros. Então, eu tenho 2 quadrados aqui na figura A. Figura A. Eu vou chamar isso aqui de quadrado 1, para me organizar. Isso aqui de quadrado 2. Quadrado 1. Área de figuras quadradas. Área de figuras quadradas é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, figura, letra A, lado ao quadrado. Quem é o lado aqui? É 2. Lembre-se que desse ponto até aqui, que é 3, eu tirei 1 centímetro, então ficou 2. 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Mas eu tenho a área do quadrado 2, pequenininho, né? Eu coloquei esse na multiplicação, mas lembre-se que a potência, eu usei a multiplicação para você entender que é o número vezes ele mesmo. Então, 1 vezes 1, 1 centímetro quadrado. Então, a área dessa figura é 4 mais 1, que é igual a 5 centímetros quadrados. Isso da figura A. Vamos para a figura B. Figura B, ó, vamos desconstruir. Ele está afirmando aqui a medida. Então, daqui para cá é 1 centímetro, daqui para cá é 1 centímetro. Eu tenho várias formas. Eu posso trabalhar com um retângulo de 3 por 1 e 2 quadrados, ou desconstruir, como eu fiz aqui, transformando em 5 quadrados iguais. Se encontrar a medida de um quadrado, porque ele tem as medidas iguais, eu encontro do demais. Então, a área do quadrado, aqui é 1 centímetro, então, 1 ao quadrado, que vai dar 1 centímetro quadrado. Mas nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadrados iguais. Então, vai ser 1 vezes 5. Então, na figura, nós temos 5 centímetros quadrados. Observe que são figuras distintas, figuras diferentes, mas que no resultado final possui áreas, ó, até então iguais. Vamos para a terceira imagem. Figura C, 3, porque, ó, meio, com meio 1, 2, 3. Então, as mesmas informações eu tenho aqui. Então, nós temos aqui 3 ao quadrado, que vai dar 9 centímetros quadrados. Mas dentro dessa figura, possui esses quadradinhos aqui, ó, de meio centímetro por meio. Então, é 0,5. Cada quadradinho desse aí é 0,5 ao quadrado, que vai dar 0,25 centímetros quadrados. Mas nós temos 4. Se esse aqui é 0,25 e esses outros contêm as mesmas informações, 0,25 mais 0,25, meio. Mais o outro meio vai dar 1 centímetro quadrado. Então, multiplicando isso aqui vezes 4, nós teremos 1 centímetro quadrado. Só que a figura toda, ela é 9 centímetros quadrados, menos esse 1 centímetro quadrado que nós vamos retirar dessas partes aqui, ó. Então, nós temos 8 centímetros quadrados. Continuando a nossa correção, agora é da página 81, questão 4. Um corretor de imóveis precisa calcular a área total de um terreno que será colocado à venda, representado na figura. Qual é a área total desse terreno? Vamos olhar a figura.
o autor já deu essas informações aqui, ó. Daqui para cá é 31, então daqui para cá também é 31. Então, isso aqui é um quadrado, ó, de 31 metros por 31. Já esse aqui é um retângulo, ó, porque daqui para cá é 42 metros. E a altura 31, isso aqui é um retângulo. E aqui nós temos um pequeno triângulo, que tem 31 de altura, né? E ele falou que isso aqui, ó, são 6. E aqui nós temos outro triângulo. E eu vou ter que somar, ó. Se desse canto para cá é 42, mais esse pedaço que é 6, então a base aqui é 48, que é a soma dos 42 mais o 6. Daqui para cá, 42, e aqui o 6. Então, a base e a altura, 24. Então, eu tenho uma figura, 2, 3 figuras, e aqui a quarta figura. Eu encontro a área separado de cada um e depois adiciono. Então, vamos lá. Vou chamar a figura 1, quadrado. É um quadrado. A área do quadrado nós já vimos. É lado, né? Vezes lado. No caso aqui, 31 ao quadrado. Faz a conta, né? 31 vezes 31. Ó. 31 vezes 31. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 961 metros quadrados. Vamos para a figura 2. É um retângulo. O retângulo é base vezes altura. Não esqueçam. Quem é a base aqui? 42. Quem é a altura? 31. Novamente, faça a continha. Ó, 42 vezes 31. Já aprendemos. 1 vezes 2, 1 vezes 4, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. 10. 1.302 metros quadrados. Vamos para a terceira imagem, que é um triângulo. Triângulo. Altura 31, base vezes altura dividido por 2. Então, a base aqui é 6, a altura é 31. 6 vezes 31. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 18. 186 dividido por 2 vai dar 93 metros quadrados. E a quarta figura é outro triângulo, também medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Que é a base aqui, 48, que nós já encontramos, e a altura, 24, dividido por 2. Faça a continha. 48 vezes 24. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 4, 16. Com 3, 19. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 4, 8. E 1, 9. 9 e 6 vai dar 15, né? 1 mais 9, 10, mais 1, 11. 1.152. Então, 1.152 metros quadrados. O que é que eu faço para encontrar a área total? Somo 961 mais 1.302 mais 93
mais 1.152. E eu encontro a área total do terreno, que no caso aqui deu 2.932 metros quadrados, né? Ou então, poderíamos ter feito aqui, ó, um trapézio, ó. Aqui seria a base maior do trapézio, a base menor e a altura. E aqui um triângulo, você desconstrói. Eu desconstruí na informação que o autor deu, mas a gente consegue ver outras imagens aqui, ó. Considerando tudo isso aqui é um trapézio. Aí eu utilizo a fórmula do trapézio e o triângulo, fica mais rápido. Segunda imagem. Segunda imagem. O retângulo ABCD está decomposto em quadrados. Essa informação, ó. Então, ele está desconstruído. Calcule a área do menor quadrado, desse aqui, ó. Ele só quer a área de um desses. Então, é hora de analisar, de verificar a imagem. Daqui, do ponto D ao ponto C, são 9. E do ponto A ao ponto D, 6. Como ele já informou que são quadrados, então eu posso dizer que daqui para cá são 6. Então, 6 por 6. Mas ele quer a medida do menor, de um desses. Basta um desses. Então, vamos lá. Se são 9 daqui do ponto D ao ponto C, e eu retirar 6, eu fico com 3. Então, daqui para cá, eu posso seguramente dizer que eu tenho 3 centímetros. Meu filho do céu, que ligado. 3 centímetros. Como ele afirmou que é um quadrado, então eu posso dizer que daqui para cá é 1,5 e 1,5. Então, o quadrado menor, que é a questão 5, o quadrado menor é lado vezes lado. No caso aqui, 1,5 por 1,5, né? Então, vou lá, ó. 1,5 por 1,5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. 7, 5, 12. Considero as duas casas, 2,25. Então, eu tenho aqui 2,25 centímetros quadrados. E aí, a próxima questão. Sabendo que cada quadradinho da malha corresponde a 1 metro quadrado, a área aproximada, então não vai ser exata, da piscina. Então, eu volto aqui na imagem e vou contar, ó. A borda da piscina, ela toca aqui. Então, eu vou considerar daqui até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E da altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, considero daqui, 7. Então, eu tenho 7 vezes 10, que é igual a 70 metros. É aproximado. É, professor, e esses espaços aqui? Como é aproximado, eu não vou levar exato o valor, então considero tudo, como se fosse uma piscina retangular. Agora, se fosse uma medida precisa, eu teria que desconsiderar tudo isso aqui, mas é uma medida aproximada, então 70 metros quadrados.